resposta certa vem do Senhor. E todos os jovens foram certamente impactados pela palavra do Senhor no livro de Josué, como disse o pastor Jacó ainda há pouco, quando nós vimos ali as três, na verdade o tripé que norteou todas as ações de Josué é sabedoria, força e coragem, né? Inclusive disse isso no outro domingo, 2 domingos atrás, estava dizendo que o próprio rei Davi, quando estava passando o reinado, o trono para Salomão, seu filho, que era um homem muito inteligente para os padrões da época, e foi motivo de assombro para uma outra rainha, e que foi visitar e disse: olha, não me falaram a metade do que esse homem é capaz. Ele é um homem inteligentíssimo, mas o rei Davi, apesar de estar diante daquele homem que era inteligente, que era seu filho, ele disse: olha, seja um homem. Ele disse tudo aquilo que Moisés começou dizendo para Josué, disse: seja forte e corajoso, tu vai entrar com esse povo na terra. Eu não vou poder entrar, mas tu vais entrar. E ele dava aquela palavra. E nós vimos que todas as ações de Josué, que se tornou um líder após a morte de Moisés, estavam em cima desse tripé: sabedoria, força e coragem. Quantos jovens podem repetir comigo? O tripé que estava baseado na vida de Josué: sabedoria, força e coragem. E todo o livro de Josué é uma estratégia, são lições de estratégia de guerra, de relações internacionais, de diplomacia. É toda uma estratégia para introduzir esse povo na terra, dar a esse povo que estava errante, estava numa terra que não era deles, a terra do Egito, porque foram por uma conveniência, porque havia fome em toda a terra, e desceram a terra por uma determinação até de Deus, desceram aquela terra. E aí passaram 430 anos, na contagem mais precisa. E eles saíram daquela terra e eles tiveram que passar 40 anos para tirar, como nós ouvimos aqui muito bem, para tirar o Egito de dentro deles. Ocorre que para introduzir naquela nova terra era preciso toda essa estratégia. Era preciso realmente alguém que tivesse força, sabedoria, força e coragem. Está todo um enredo muito lindo, muito bonito no livro de Josué, quando eles entraram, primeiro que tiveram que atravessar o Jordão, já era uma coisa extraordinária. O rio tinha que abrir, eles passaram pelo Jordão, de pé enxuto, saíram do outro lado, tiveram que montar uma estratégia, 7 dias rodeavam a cidade. No último dia, eles tiveram que dar um grito, tocar as trombetas, a cidade que tinha uma capacidade de segurança muito grande, e os padrões de segurança altíssimos, e eles tiveram que dar aquele grito, uma posição de guerreiro, realmente tinha um valor diante de Deus, e mediante aquilo, a operação do Espírito de Deus, a operação do Senhor Deus ali, aquelas ruínas, aquelas muralhas foram abaixo, e eles entraram naquela terra, conquistaram aquela cidade de Jericó, que era fortificada. Depois eles foram logo acima eles conquistaram Ai, e aí foram conquistando todas aquelas cidades. E o que é importante notar é que dentro dessa questão de sabedoria, Josué atendeu os conselhos antigos, atendeu o que ele aprendeu com Moisés, e atendeu aquilo que disse, que eu comecei recitando: o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez, para que isso fique como estatuto perpétuo diante de Deus. O Senhor é bom, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, como Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus absoluto, acima de qualquer coisa. E nós vimos que no final da vida de Josué, se você pegar o teu livro de Josué, for lá no último capítulo, na última parte lá, você vai ver que Josué chegou num lugar chamado Siquém, e ali ele erigiu uma pedra, e fez um concerto, o povo fez daquele lugar um memorial. Por que ele chegou antes de sua passagem para a vida eterna, passagem para o seio do Senhor? Ele fez aquilo por quê? Porque ele voltou lá quando Abraão, 500 anos antes, tinha estado ali e tinha estabelecido naquele mesmo lugar um memorial ao Senhor. Então é inteligente, é
é de bom alvitre, é muito sábio quando nós ouvimos os conselhos dos nossos pais, quando nós ouvimos os conselhos daqueles que vieram antes de nós, dos nossos líderes. É muito importante quando nós não nos arredamos ou não nos separamos das veredas antigas. O profeta disse, olha, como é que vocês saíram das veredas antigas? Saíram do plano de Deus, saíram do projeto de Deus. Josué, ao contrário, ele fez todo aquele povo voltar para Deus. Por quê? Porque ele atendeu o conselho de Moisés e depois aquilo que foi imposição do próprio Deus. Ele disse a Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Irmãos, é uma coisa muito grande. A gente faz a leitura, nós fazemos a leitura da palavra, parece uma coisa pequenininha, né? Atravessa o Jordão, parece assim que, como nós temos hoje, tem uma ponte aí, essa ponte que custou aí mais de R$1 bilhão, atravessa a ponte, ninguém nem valor, mas por trás dessa ponte tem uma história, por trás dessa ponte bonitinha, que você vai em 3 minutos, 5 minutos, você atravessa aqui o Rio Negro, a ponte sobre o Rio Negro, tem uma história, morreu muita gente, porque não foi divulgado, gastou muito dinheiro, teve que convencer toda os parlamentares, porque o empréstimo era do BNDES, teve que ter autorização do Banco Mundial, o BNDES em conjunto com o Banco Mundial, enfim, tem toda uma história por trás. E às vezes a gente passa e não lembra disso. Então, a mesma coisa, nós passamos em cima do texto bíblico e às vezes a gente não se dá conta do tamanho daquela tarefa que Josué teria que cumprir. Realmente ele teve que ter aquela palavra, que disse Deus, seja forte e corajoso. Por que eu estou dizendo isso tudo? Fazendo uma recapitulação para os jovens, porque nós acabamos de sair de um congresso, e aí o que fica é, o que nós extraímos disso? E nós vamos continuar, eu disse o pastor Jacó aqui, conversando com o pastor Jacó, o pastor Francisco, quem sabe continuar com esse tema, o pastor Francisco pregando, o pastor Jacó, o pastor Eliude, eu, outros pastores, falando em cima disso. Tem muita coisa para se extrair do livro de Josué. É uma lição muito rica para todos nós, e ainda mais para os jovens, que estão muitos em formação ainda de educação, formação profissional, acadêmica, formação ainda de sentimental, para constituir família, para construir uma história. Enfim, essa palavra, seja forte e corajoso, deve permear toda a vida de vocês. Você pode dizer para o teu colega que está do lado, seja forte e corajoso. Quantos podem dizer isso? Diga para o teu colega aí, jovem, seja forte e corajoso. Por que estou falando isso? Porque nós não podemos cair na vala comum, porque é muito simples. Nós, os jovens, qualquer pessoa, quer o caminho normal do empurrar bêbado em ladeira. Me permito dizer isso. É mais fácil empurrar bêbado em ladeira do que empurrar alguém para subir uma ladeira. Porque se você empurra, ele vai de qualquer jeito. O caminho do menor esforço. O caminho de não fazer muito esforço. Esse é o caminho mais fácil. De passar o dia no Facebook. Nada contra que você aproveite as redes sociais para você evangelizar, para instruir pessoas. É muito importante. Tem muita gente que se utiliza das redes sociais para abençoar as pessoas. Mas não passar o dia no Facebook. Não passar o dia sem fazer nada de cara para cima. É muito importante para os jovens e que você comece a ver as coisas desse jeito. E eu me lembro aqui, falando para vocês, dando essa palavra para todos vocês hoje, para a gente fazer assim um arremate de tudo aquilo que nós ouvimos no Congresso, e eu me lembrava de um clássico de 1494, escrito por Sebastian Brandt, chamado Anal dos Insensatos, ou Anal dos Tolos, Anal dos Insensatos. E esse texto era uma crítica à sociedade da época. Era uma crítica às pessoas que naquela época todo mundo queria bajular o rei. Todo mundo queria fazer qualquer favor do rei para alcançar o favor do rei. As pessoas não queriam naquela época, até por conta da estrutura educacional também, era muito difícil. As pessoas não queriam ganhar nada pela meritocracia, quer dizer, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Eu estava falando hoje para a Fernanda, que vai estudar fora, e eu estava dando conselho para ela, leia muito, mas antes de ler qualquer coisa, leia a palavra de Deus. Ela é bússola, e vai ler aquilo que ninguém quer ler. Vá ler Anal dos Insensatos, que você, talvez nem no Google você encontra, ou vai ler outro clássico, que, quando eu pergunto dos jovens, quantos já leram Grandes Sertões Veredas?
Isso é tema de concurso. Quantos já leram esses outros clássicos, Quincas Borbas e não sei o quê, Álvaro de Azevedo, aqueles que nós já lemos e até esquecemos, né? E a gente quer ler, às vezes, uma coisa muito rápida, a resenha do jornal, uma revista Contigo, uma revistinha qualquer, dá uma olhada na internet, aquela leitura assim, de qualquer jeito, né? E acabamos não filtrando isso, queremos fazer uma leitura muito rápida, não nos comprometer muito com aquilo. O que é isso? É ter uma base muito fraca, muito frágil, é ter um alicerce que não passa do joelho de uma formiga. É um alicerce muito fraco, muito pueril, muito infantil. E é importante dizer para vocês que estão formando essa base que vai ser a vida de vocês todas, da vida de vocês, toda ela, é muito importante que firmem na palavra de Deus, mas que tenham também um alicerce cultural sólido, porque o mundo quer isso hoje, que qualquer jovem que você encontra, se não for um jovem estudioso, se não for um jovem que está querendo algo mais, ele vai cair na mesmice do Facebook, das coisas normais do dia a dia, de só querer se divertir, ir para balada, para cá, para acolá, e não vai ter uma solidez, não vai ter uma cultura mais sólida. E aí sabe o que acontece? Nós vamos cair na nau dos insensatos. Não vai ser competitivo para o mercado, vem gente de longe, vai nos engolir. A meritocracia é o melhor caminho, é pelo mérito. Os antigos diziam assim, é melhor puxar o saco do que puxar a carroça. Eu digo, é melhor começar puxando carroça. Os rapazes, é muito importante, cada um que começa a trabalhar hoje, tem que começar como boy, porque você vai aprender desde lá de cima, não dá para começar como gerente de empresa, tem que começar como office boy mesmo, frentista do posto de gasolina. Como eu tinha 14 anos, era frentista de posto de gasolina, e o pastor Francisco ia abastecer o carro lá comigo, né? Lá na Bola do Coroado. Então, é muito importante que vocês construam a vida de vocês em cima disso, de coisas que vão mais tarde dar base para que vocês sejam homens e mulheres abençoados ainda mais. A palavra de Deus, mas também alicerçada com coisas que vão dar subsídio para vocês mais tarde. E é muito importante que vocês façam isso. Lembrando da palavra do apóstolo Paulo, por isso que pedi para fazer essa leitura que está em Efésios 5, capítulo 5, versos 14 ao verso 20, quando ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando Jesus disse que a vossa luz brilhe, ele estava falando do brilho do Evangelho, que pode ser acompanhado de tudo aquilo que, como fez Moisés também lá no Egito, ele foi buscar a cultura que ele tinha na época, para ser uma pessoa que mais tarde pôde ser usada por Deus de uma forma muito gloriosa como foi usado. E o apóstolo Paulo, ele dá aqui um alerta também, ele dá uma palavra, despertemos, não vamos dormir como o resto do mundo, o sono da indolência, da preguiça, de querer fazer as coisas de qualquer jeito, de querer o caminho mais fácil, o modo menos difícil para se conseguir as coisas. Se levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O verso 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais. Ele faz menção à palavra prudente, ele faz menção no original aqui, ele faz menção àquilo que Paulo diz em outro texto, diz, vocês têm uma mente, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso ele disse lá em outro texto. Ele disse, vede prudentemente como andais. Ele faz link, ele faz menção a esta questão de que temos que ter a mente de Cristo. Ser inteligente para entender o contexto mundial. Ser inteligente para contextualizar a palavra de Deus com aquilo que estamos vivendo. Porque quando vier uma tentação, quando vier uma luta,
luta, nós não vamos simplesmente sucumbir de qualquer jeito, não. Nós vamos nos lembrar da palavra do Senhor e com o arcabouço que temos por trás, com toda a experiência que podemos adquirir através de dedicar a vida ao Senhor e do estudo e de se dedicar realmente a construir um mundo melhor para que nós sejamos abençoados e venhamos abençoar outras pessoas, nós vamos ter essa inteligência aguçada e vamos entender que de repente vem uma tentação, eu não faço isso simplesmente isso porque é pecado, não, porque além de ser pecado, isso vai me prejudicar socialmente, vai me prejudicar moralmente, vai me prejudicar do ponto de vista da saúde. O que Paulo diz? Isso é a inteligência de Cristo. Ele disse, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E essa nau dos insensatos de Sebastian Brant, ela era um manifesto contra todos os nécios, contra todos os gnóstolos, que ele dizia na época, é o tolo em excesso, os pastóforos, que era uma espécie de sacerdote grego, que ele fazia isso uma crítica também ao clero de então, de que eles tentavam esconder as coisas boas que tinha a divindade e escondiam a oferta da divindade para si. Quer dizer, era um manifesto, era uma palavra de manifesto, um escrito de manifesto contra tudo aquilo que era tolice de então. Para os irmãos terem uma ideia, nessa época em que ele escreveu, no século XV, 1494, já quase pertinho de 1500, ele tinha até, para os irmãos terem ideia, tinha até o bobo da corte. Tinha alguém que tudo que o rei falava, ele tinha que estar rindo. Por quê? Porque era uma profissão. Era uma missão que tinha o bobo da corte. Ele fez um manifesto contra tudo isso. Ele jungiu isso com que também Voltaire escreveu em um ingênuo, que era um manifesto contra tudo isso. Irmãos, jovens, os irmãos que me escutam, jovens em especial, a palavra de hoje tem esse condão, tem esse incentivo para vocês, para que nós busquemos coisas maiores e melhores em Deus. Josué era um rapaz que podia ter passado despercebido. Ele podia ter passado despercebido, mas ele foi lá, ele encostou em alguém que podia dar algo para ele. E aqui uma palavra aos irmãos de mais experiência. É importante você adotar um jovem também, para que você possa orientar, dirigir, dar uma palavra de vez em quando, tirar uma palavra de oração, orientar, porque uma palavra salva uma vida. Uma palavra bem dada, ou a palavra de Deus diz assim, olha, a palavra, ela boa dada no tempo certo, ela é como maçã de ouro numa salva de prata. Quer dizer, uma palavra, ela salva uma vida. Uma palavra tira o jovem de um caminho que de repente ele pode estar indo ali no caminho da insensatez, e uma palavra vai e salva. Eu dou graças a Deus, quantos irmãos que me adotaram, pastor Elilde, tantos outros, missionária Débora, no âmbito aqui da igreja. Claro que minha mãe sempre me orientou, e ela orientava de uma forma compulsória, dizia, olha, se tu for fazer isso, tu vai para o inferno. É de uma forma como por fora, né, mãe? Não pode fazer isso, vai para o inferno. Mas eu tinha medo do inferno, eu não fazia com medo do inferno. Mas as pessoas também me orientavam aqui. Graças a Deus, quem sabe lá onde eu estaria uma hora dessa, se não tivesse atendido os conselhos, não vai por esse caminho. O caminho da juventude, às vezes a gente quer o caminho mais fácil, o caminho do prazer rápido, ligeiro, mas a pessoa vem, dá uma palavra aqui, puxa acolá. Isso é muito importante. E eu quero dizer para os irmãos que tem mais idade, tem experiência, tem algo para dar, eu sei que tem. Você que lê a palavra, que todo dia intensifique em oração, adote o jovem, dê uma palavra de vez em quando, chame essa pessoa, diga, olha, é bom você fazer assim, é bom você fazer desse jeito. Os jovens às vezes são intempestivos, mas depois eles param e vão refletir que você tem razão. E esse manifesto desses dois homens, de Voltaire e de Sebastian Brant, eles tinham esse condão de dar um alerta na sociedade, de dizer, ei, o caminho mais fácil, todo mundo vai. Tanto que ele dizia que ele tinha que ter muitas naus, muitos barcos, porque um enxame de pessoas, todo mundo queria estar no oba-oba, todo mundo queria estar de qualquer jeito, de querer se encostar em qualquer lugar, para arranjar um favorzinho de qualquer jeito. Porque o caminho do estudo
é mais difícil. O caminho da perseverança é mais difícil. O caminho da oração, ele é mais difícil. O caminho da dedicação, de buscar ao Senhor, de orar, de consagrar ao Senhor, de fazer jejum para que Deus te dê uma boa esposa, um bom esposo, esse é mais difícil. É mais fácil você ir na balada, você ficar de olho ali, ou aquela ali, aquela mina é boa, aquele rapaz é legal, né? Não sei nem como é que fala hoje, broto, antigamente na minha época era broto, era alguma coisa, não sei nem como é que chama hoje, né? Olha, aquele lá é um gatinho, né? Aquela lá é uma menina bonita e tal. É mais fácil para o caminho da balada. Embora as aparências enganem, embora o coração do homem faça plano, uma resposta certa vem do Senhor. É mais difícil o caminho de dedicar, de ficar buscando na igreja, de se envolver com a obra do Senhor, de jejuar, de orar, de dizer, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, abre uma porta, como nós cantamos, ó Deus, abre a porta para mim. Esse é o caminho mais difícil. Mas o apóstolo Paulo dá um incentivo e diz, olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por quê? Porque vocês têm a mente de Cristo, vocês já foram iluminados pelo Senhor, foram tirados das trevas para a maravilhosa luz, tem o melhor caminho, vocês têm iluminação, você tem o Espírito Santo para orientar vocês, vocês têm a graça derramada, o sacrifício cumprido na cruz do Calvário, tem a vida de Jesus em vocês, então é mais fácil, andem como pessoas inteligentes. É a palavra do apóstolo Paulo. Remindo o tempo, não perdendo tempo com besteira, não perdendo tempo com coisas que não vão edificar, porque os dias são maus. Paulo dizia isso há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Estar na vontade do Senhor é a melhor coisa que tem. Às vezes alguém me diz assim, eu não estou sentindo de Deus. Eu disse, ainda bem que os nossos sentimentos nos enganam, né? Você pode estar sentindo ou não estar sentindo, mas Deus está contigo, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os nossos sentimentos nos enganam. É muito bom quando juntam um com o outro, quando juntam um com o outro os sentimentos e Deus está lá conosco, é muito bom. Mas a maioria das vezes nossos sentimentos nos enganam. Eu gosto muito do hino que diz assim, eu sei que estás comigo, Senhor, embora os meus sentimentos gritem não, eu sei que tu estás comigo, porque a promessa dele está todos os dias conosco. Não depende de nós acordarmos de bom humor, de mau humor, de que alguma coisa deu errado, independe, Deus está conosco. Quantos podem dar glória a Jesus? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A receita para viver na presença do Senhor. A receita para viver na presença do Senhor é o quê? Fazer a vontade do Senhor, estar reunidos, cantando hino espiritual. Ó jovem, ó irmão, a irmã, a melhor coisa que tem é estar na presença do Senhor. O salmista disse, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o seu ninho, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Ele disse, é melhor um dia na porta da tua casa. Ele disse, nem que era para entrar. Ele disse, é melhor um dia na porta da tua casa do que 1000 na tenda da adversidade. Então, estar na casa do Senhor é a melhor coisa que tem. Mesmo que na casa do Senhor nós sejamos repreendidos, nós sejamos redarguidos, nós sejamos orientados. Por quê? Porque aqui é o fórum adequado. Aqui é o lugar onde nós devemos ser abençoados por Deus, onde Deus vai tratar as nossas vidas. A igreja é o lugar onde Deus vai tratar as nossas vidas. Pode glorificar o nome do Senhor mesmo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus também preparou um barco para nós até cantamos aqui, olha, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, e entrei no mar afora, para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e agora, que Deus nos tira de perto do cais, que é para ver como é que está o nosso barco, para ver se vai aguentar a paulada do mar, que vai para lá, para lá, e nos leva para cá, e de repente dá uma onda forte, e Deus tem que permitir mesmo dar onda forte, não sabe por quê? Porque senão nós vamos ter um caráter muito fraquinho.
Aquele negocinho de qualquer pancada a gente vai chorar. Não aguenta ser aperfeiçoado. Moisés aperfeiçoava Josué. Não pense que ele de vez em quando só ia no bem bom não, no doce de coco. Ele repreendia Josué. Josué, ele tinha um zelo tão grande que uma vez muita gente profetizou. Ele disse: Moisés, a gente tem que repreender esse negócio aí que esse pessoal está profetizando, só tu que pode profetizar. Ele disse: olha, é o chefe todo, é o legislador, é o sacerdote no sentido de representar Deus diante da nação, porque o sacerdote era Arão, mas é o homem que fala com Deus. Então, Moisés, é bom que esse pessoal não profetize, não. Ele ficou com um pouco de ciúme pelo próprio Moisés. E Moisés disse: ô José, que bom que todo esse arraial profetizasse, hein, Josué? Ele foi repreendido. Se for no dia de hoje, a gente vai ficar bicudo com o pastor, porque pastor, eu estou cuidando do seu bem, pastor. Aí ia ficar bicudo, ia para casa, nunca mais voltava para o culto, perdia o crente. Mas em vez disso, o que aconteceu com Josué? Ele permaneceu firme na presença do Senhor. Ele viu Miriam e Arão, o sacerdote e a irmã de Josué, se revoltarem contra Josué. Mas o que ele fez? Ele ficou quietinho no canto dele lá. Ele tomou o exemplo daquilo, ele tomou a situação de dizer: opa, isso é ruim, isso não é legal. E Miriam ficou 7 dias leprosa no arraial, teve que interromper a marcha da nação 7 dias. Por quê? Porque ela fez besteira, porque aquilo não era correto diante de Deus. Ele viu Coré, Datã e Abirã também se revoltarem contra a liderança de Moisés. No entanto, ele tomou aquilo como exemplo, disse: opa, eu preciso ser um servo melhor, eu preciso servir melhor Moisés, porque ele precisa de salvaguarda, ele precisa de alguém que lhe ajude, porque tem essa turma da pesada aí, entrou contra ele. No entanto, irmãos, ele não se contaminou com isso. E não penso eu, e os irmãos vão concordar comigo, que ele não era repreendido. Era repreendido, sim. Porque se você pegar o texto lá de Deuteronômio 30, verso ali, a partir do verso 23, você vai ver que a palavra de Moisés não foi assim: ó, Josué, ser forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, Josué. Você vai fazer esse povo herdar a terra, tem que ser um homem. Tem que ter coragem. Não vai inventar a terra de qualquer jeito, irmãos. Nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Deus está preparando a sua igreja, preparando a cada um de nós, e Ele vai aperfeiçoar mesmo, quer queiramos, quer não queiramos. Se nós não quisermos, vamos perder a bênção, mas se quisermos, vamos ser abençoados. Hebreus capítulo 13, Deus castiga todo aquele a quem ama e corrige a quem Ele quer bem. É a palavra de Deus que está dizendo isso para todos nós. Então, os jovens, o que eu quero dizer é o seguinte: sejam abençoados, abra o seu coração para a correção, abra o seu coração para aprender, para estudar, para ser alguém no ponto de vista, do sentido de que você vai abençoar a tua sociedade, a sociedade que você vive. Seja alguém que vai ter firmeza, que alguém vai poder chegar em você, encostar, e você vai servir de apoio para aquela pessoa. Não vai ser alguém muito sensível, que ninguém pode dar uma palavra: ô, meu irmão, minha irmã, isso aqui é melhor assim, já fica logo bicudo, já fica qualquer jeito. Olha, não peguem esse vício, jovens. Isso é vício, pastor Jacó? Isso é um vício ruim, né? Não pega esse vício, abre o coração, tem uma mente fresca para essas coisas. Não pega esse vício não aí, que isso é muito ruim. Quando alguém chegar com você, dá uma palavra, recepcione essa palavra e diga: opa, isso aqui, essa pessoa não acredita que um pastor, uma irmã, um irmão, um professor de escola dominical vai querer o mal, não, ele vai querer o bem, quer o seu bem. Diga para o irmão do teu lado: teu líder quer o bem de você. Ele quer o bem, ele não quer o mal não, ele quer o bem. A pessoa, a gente aqui, você estaria perdendo tempo, estaria contra a palavra de Deus. Nós queremos o bem. Aqueles que presidem sobre vocês querem o bem de vocês, querem vocês voando que nem foguete, voando que nem uma águia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aqueles que esperam no Senhor correrão, não se cansarão, não se fatigarão, porque eles correrão e voarão como águia. É isso que a gente quer, é o desejo de todo. Olha, quem é a pessoa, quem é o parente, quem é um amigo, quem é o pastor que não vai querer? Vocês todos voando.
uma turbina para chegar no céu, como diz o texto de Atos, uma dinamite de verdade para glorificar o nome do Senhor, para envergonhar Satanás, para derrotar as forças do mal, se agarrar em Jesus e fazer a vontade de Deus nesta geração. Para a gente encerrar, eu pergunto para o José, vocês estão prestando atenção no que eu falei? Qual é a nau que vocês querem estar? O barco de Jesus, que é aquele que às vezes ele vai até dormir. Parece que ele não vai estar nem ligando para você. Né? Eu me lembro, o Jânio está ali atrás, quando ele chegou lá de Parintins, ele achava que já era juiz. Aí ele chegou por ali, assim, aí o pastor ali chegou e disse, ele se apresentou, o pastor disse, então meu filho, vai carregar aquela lata de cimento ali. Para quem achava que já era juiz, né? Aí ele passou o dia carregando, hoje ele me conta brincando, né? Passou o dia todo carregando e disse, rapaz, lá em Parintins, pastor Raul não mandava eu carregar cimento não. Parintins. Aí ele chegou, o Natanael chegou e disse assim, rapaz, eu vou te contar uma coisa. Pastor Elídio não dá moral nem para a gente que está aqui há 30 anos, imagina para ti. Que vai chegar amanhã. Por quê? Porque estava testando o caráter dele. Estava vendo se tem fibra. Ou se ia ser só no papel, na caneta. Se ia fazer beicinho. Se ia achar que estava... Irmãos, quantos mutirões nós passamos aqui, que fomos testados, abençoados por Deus, imprensados de verdade, imprensados realmente, como disse até a palavra, que o Senhor foi imprensado também, aprendeu pelo que padeceu. Como é que o Senhor vai testar o nosso caráter? Se tiver todo o tempo café com leite ou Nescau para quem gosta, com pãozinho quente com manteiga. Meu irmão, um dia você vai ter que comer pedra, para ver se você tem fibra, para ver se você é homem, para ver se você chega à estatura de um varão perfeito, para ver se você tem coragem de enfrentar a vida. Outro dia eu estava falando com um irmão, eu estava dizendo, lembrando, para a gente encerrar aqui, para a gente responder a pergunta que eu comecei a fazer, e eu estava me lembrando eu esqueço o nome agora, mas era um homem industrial, eu vou já me lembrar e digo, muito rico. Ele morava na Inglaterra e ele foi para a África pregar o evangelho, voltou muito doente e chegou numa reunião, passando nas ruas de Londres, tinha escrito assim, precisa de missionário para a China. Ele pegou, vendeu tudo que ele tinha, despediu da mulher, repartiu a fortuna entre os filhos, deu uma parte para as missões e foi embora para a China. E ele passou 19 anos na China. Desses 19 anos, ele só viu a mulher dele 2 vezes. E um dia, a filha dele foi visitá-lo. E chegando lá, era aniversário dela, ele disse assim, eu quero te dar um presente. Ele olhou para o lado, olhou para o outro e disse, mas eu não tenho nada. Como é que eu vou te dar o presente se eu não tenho nada? Não tinha nada, ele tinha deixado tudo pelo Evangelho. E esse homem era um poço de doenças. Ele era um poço de doenças, porque ele pegou muita doença tropical na África. E ele tinha ido terminar a missão dele na China. E ele fazia a tradução do Evangelho para o mandarim. E então, toda noite, o ajudante dele tinha que dar morfina para ele dormir. E toda noite ele fazia visita para uma tribo lá da China, para um vilarejo, e fazia uma tradução de um capítulo da Bíblia. E um dia, uma certa noite, o seu ajudante, seu secretário lá, viu que ele estava gemendo muito. Gemia, ele deu um tempo para não incomodar. Depois de quase 2 horas, ele foi lá para aplicar a injeção de morfina. E o que ele encontra em cima da mesa, ele não estava mais lá. Ele era muito exigente, esse homem. Ele não tinha discípulos, ele só conseguiu fazer um discípulo, que era o Taylor, que foi o único discípulo que ele conseguiu, porque ele era muito exigente. Mas ele podia ser exigente, porque tinha deixado tudo pelo amor ao Evangelho. Ele queria que seus discípulos fossem a mesma coisa, ele podia cobrar porque ele deixou tudo. E esse ajudante dele chegou lá e tinha um recado em cima da mesa, e disse, fulano, acabei de fazer a tradução do último capítulo do Evangelho de São João. E estou saindo para fazer a visita à última tribo antes de passar para o Senhor. Nunca mais ele voltou, ele morreu na China. E aí a gente pergunta, olha para esses homens que deram a vida para o Evangelho, a gente pergunta, eu sou crente?
Será se eu sou crente? Esse é crente, esse deu a vida pelo Evangelho. Será se eu estou sendo crente de verdade? Esse é um apóstolo. Hoje os apóstolos querem andar de avião, de Land Rover, mas esse não terminou a vida sem nada. Esse realmente terminou como apóstolo. Aí eu pergunto de vocês, Jesus tem um barco, às vezes ele está fora do barco, às vezes ele dorme, às vezes ele está... Pedro fica alvoroçado, você vai se alvoroçar alguma vez? Esse é o barco de Jesus. E o outro barco é a nau dos insensatos. Essa cabe todo tipo de gente. Essa vai os tolos, os nécios, por isso que Paulo disse, não sejais nécios. Vede como andam. Não andem como nécios, mas como sábios. E eu pergunto, qual a nau que nós vamos seguir? Às vezes nós tomamos a nau do insensato por tabela, nós achamos que estamos ali, mas estamos numa caronazinha na nau dos insensatos. E eu quero orar por você.